No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre mudanças climáticas. De acordo com a ONU, as atividades humanas têm sido o principal responsável das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás. Participam do programa Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele é autor do livro Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza. Bom dia, professor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a você, ao Paulo e aos ouvintes, e aos que estão nos vendo. Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias no mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Ricardo, bom dia, Paulo, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na nossa rádio Brasil Atual. Bom dia, Franklin. Franklin, o destaque da semana. Joel, esse destaque eu quero reforçar que o objetivo 13 das mudanças climáticas é muito importante, né, porque ela vai combater, né, essa mudança no clima e seus impactos negativos na nossa sociedade, né? E reforçar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, no impacto global por um mundo mais justo e sustentável, Joel. Eu queria dar esse destaque inicial e também falar que ainda repercute nessa semana o assassinato, a tragédia que foi o assassinato do Bruno Araújo Pereira, indigenista, e também do Dom Phillips, o jornalista britânico, né, lá em Atalaia do Norte, né? Isso ainda repercute muito, está sendo muito comentado ainda em todos os lugares, em todas as redes sociais. O importante se destacar, nesse caso específico, é que não só saber quem apertou o gatilho, mas quem mandou apertar o gatilho, né? Que essa é uma pergunta que está sendo feita desde o assassinato da Marielle Franco lá no Rio de Janeiro. E acho que essa é uma resposta que a sociedade brasileira e mundial cobra do governo brasileiro. Tem que dar essa resposta. Quem mandou apertar os gatilhos, não só quem apertou o gatilho, Joel. Franklin, a gente podia começar repercutindo já com os nossos convidados, né? Sobre a morte, sobre essas duas mortes que aconteceram na Amazônia. Professor Ricardo. A verdade é que a Amazônia se tornou, hoje está na imprensa, estão me ouvindo? Sim, estamos. Hoje está na imprensa uma terra sem lei. E ela foi transformada em terra sem lei de maneira voluntária. Quer dizer, quando o governo Bolsonaro, na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, não só ele declarou que não ia fazer qualquer demarcação de terras indígenas, como ele disse que ia acabar com o ativismo no Brasil, que, aliás, é um discurso da extrema-direita global. Portanto, não há surpresa, a indignação, a tristeza, a revolta, mas não pode haver surpresa de que alguém com o passado e as declarações de Jair Bolsonaro fosse aplicar uma política tão destrutiva. A vitória agora do presidente Petro na Colômbia e da Francia Marques é muito importante porque o crime na Amazônia ele não é nacional, ele se multinacionalizou. Hoje virou um problema geopolítico decisivo. A geopolítica da sustentabilidade hoje, sobretudo nos últimos 5 anos, incorporou um componente adicional, que é o crime organizado. Nós não vamos conseguir desenvolvimento sustentável se não houver uma aliança dos países amazônicos no combate ao crime organizado e na proteção
das áreas protegidas e das populações que lá vivem, e dos que defendem essas populações, evidentemente, como o Bruno e o Dom Phillips. Professor Paulo, nós vivemos um retrocesso no nosso pacto civilizatório. Não há a menor dúvida, né? O que o Ricardo colocou é muito, muito importante, porque não há desenvolvimento que possa ser chamado de sustentável para a Amazônia sem, obviamente, você ter um regime minimamente democrático na região. Não o regime da bala, não o regime da corrupção, como domina hoje em muitas áreas da região amazônica. Então, as milícias, basicamente, tomaram conta, inicialmente, do Rio de Janeiro, né? Isso é muito comum, depois tomaram conta de Brasília, e agora estão se expandindo fortemente na região amazônica. E isso é um perigo para a sociedade brasileira como um todo, porque isto, obviamente, além do extermínio dos povos originais da região amazônica, certamente vai impedir qualquer estratégia possível de desenvolvimento sustentável para a região. O sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática de abril de 2020 diz que no ritmo atual o aquecimento global pode chegar a 3,2 Celsius em 2030. Número é mais do que o dobro do limite adotado no Acordo de Paris, firmado em 2015. Bom, como nós podemos refrear essa situação, professor Ricardo? Será que não é o caso do Paulo começar, já que ele participou ativamente como autor desse relatório? Olha, Joel, eu colocaria o seguinte, a história de limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius já era. Isso não é possível com as atuais emissões, não é possível com o compromisso dos países. Se todos os países cumprirem as suas obrigações, né, assinados seus compromissos no Acordo de Paris e na COP26, em 2050, o planeta pode aquecer alguma coisa da ordem de 3 graus Celsius. Isto realmente vai trazer uma tal problemática do ponto de vista socioeconômico no planeta como um todo, que eu acho que nós vamos ter que realmente entrar numa espécie de sistema de emergência climática. Como o Franklin colocou logo no começo, nós estamos falando do ODS 13, só que tem um pequeno detalhe, né? Sem um clima estável, muitos dos demais ODS vão ser impossíveis de serem cumpridos. Não há como dar água para toda a população num clima esperado para as próximas décadas. Não há como fornecer alimentos para a população e assim por diante. Então, a estabilidade climática ela é crítica para todos os ODS. E nós estamos indo numa rota de aquecimento global de mais de 3 graus Celsius e dificilmente as indústrias, a indústria do petróleo e os nossos governos vão deixar a gente sair dessa rota de mais ou menos autoextinção da espécie humana. O que é necessário para reverter esses dados? Olha, o IPCC dá a receitinha muito fácil. Nós temos que reduzir as emissões em 7% ao ano de agora até 2050, zerar as emissões líquidas em 2050 e, a partir de 2050, remover o CO2 que a gente já emitiu. Isto é uma tarefa praticamente impossível, a menos que haja altíssimos custos do ponto de vista socioeconômico. Professor Ricardo, aí eu quero ouvi-lo. Bom, nós estamos numa situação muito difícil. Como reverter isso? Criando novas políticas públicas, colocando a agenda das mudanças climáticas na discussão da sociedade civil. Enfim, quero ouvi-lo. Essas duas coisas que você mencionou são muito importantes, claro. Mas, em primeiro lugar, é muito importante a gente levar a sério as constatações baseadas em informações muito qualificadas, publicadas nas melhores revistas científicas que Paulo Artacho está nos trazendo. Ou seja, o mundo, nos últimos 20 anos,
a dependência fóssil do mundo atual caiu de 87% em termos de energia primária para 85%. Nada, tá certo? Está na margem de erro, como se diz em política. Isso está no livro do Václav Smil, How the World Really Works, como o mundo realmente funciona. Não há a menor chance de nós levarmos adiante essas transformações necessárias, mas quando eu digo nós, eu digo o sistema. O mundo é viciado em petróleo. O mundo não é só o sistema de transportes e o sistema energético que depende de petróleo. Para produzir amônia, para produzir fertilizantes, você precisa de petróleo. Para produzir cimento, você precisa de petróleo. Petróleo, quer dizer, fósseis, tá certo? Para produzir plástico, você precisa de fósseis. O grau de dependência dos fósseis em que se encontra o mundo atual é algo absolutamente extraordinário. E eu queria destacar, nesse sentido, a diferença entre o Brasil e outros países do mundo com relação da mesma magnitude econômica, demográfica, população e territorial do Brasil. Há uma diferença fundamental entre o Brasil e outros países do mundo. Essa diferença é o seguinte: nenhum país do mundo tem metade das suas emissões derivadas de desmatamento. Então, faz a comparação. O que significa você mudar completamente o sistema de mobilidade de uma sociedade, o sistema de calefação e refrigeração de uma sociedade, o sistema elétrico de uma sociedade. Imagina a quantidade de investimentos, de transformações econômicas, as resistências, etc. Compara isso com acabar com o desmatamento. Claro que é difícil acabar com o desmatamento, tanto mais que o desmatamento no Brasil agora, como nós estávamos dizendo no início do programa, adquiriu uma conotação que ele não tinha 20 anos atrás, quando governos democráticos conseguiram, a partir de 2004, a maior vitória individual de um país contra a crise climática, que foi a redução em 80% do desmatamento na Amazônia, graças a uma política integrada de todos os órgãos, policiais e não policiais, e da sociedade civil, voltada a essa finalidade. Hoje, isso vai ser muito mais difícil, porque se implantou na Amazônia e no Cerrado uma mentalidade, uma cultura e um conjunto de forças disseminadas que continuam, por mais absurdo que isso possa parecer, continuam encarando o desmatamento como caminho para a riqueza, a prosperidade e o progresso. Agora, é óbvio que nós estamos numa situação privilegiada em função de uma matriz energética muito mais limpa do que o restante do mundo e do fato de que as nossas emissões derivam de desmatamento. Quer dizer, nós temos uma espécie de gordura a queimar que vai permitir, quando o fanatismo fundamentalista, em outubro, for afastado do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios, que vai permitir que o Brasil se apresente ao mundo como campeão na luta contra a crise climática. Agora vamos ouvir a Rádio ONU. A ajuda da Colômbia, tá certo? A eleição da Colômbia também ajuda nesse processo de mudança, né? Mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Em Estocolmo, Guterres pede o fim da guerra suicida contra a natureza. A letra de Lisboa traz as informações. O secretário-geral das Nações Unidas fez nesta quinta-feira um apelo ao fim da guerra sem sentido e suicida contra a natureza. Antônio Guterres discursou na abertura da Conferência Estocolmo +50, que marca os 50 anos da criação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que deu início ao movimento ambientalista. Earth's natural systems cannot keep up with our demands.
Em Estocolmo, na Suécia, Guterres explicou que os recursos naturais não estão conseguindo atender a demanda da população mundial, que está consumindo a uma taxa de 1,7 planetas por ano. O chefe da ONU explicou que se o nível de consumo global fosse o mesmo dos países mais ricos do mundo, seriam necessários mais de 3 planetas Terra. Na capital sueca, o secretário-geral falou sobre novas oportunidades, como uma rede global de biodiversidade para reverter as perdas da natureza até 2030, acordo que deverá ser firmado até o fim deste ano. Ele mencionou ainda a Conferência dos Oceanos, que terá início a 27 de junho, como uma oportunidade de salvar os oceanos, e pediu que as emissões de gases sejam reduzidas em 45% até 2030. Aos governos dos países do G20, o pedido de Antônio Guterres foi para que acabem com a infraestrutura de carvão entre 2030 e 2040. Ele quer ainda o fim do financiamento aos combustíveis fósseis e mais investimentos em energias renováveis. Antônio Guterres incentivou os países a abraçarem o direito humano a um meio ambiente limpo e saudável para todas as pessoas em todos os lugares. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mudanças climáticas com Ricardo Amarmovai e Paulo Artacho. Frank Valverde, nós temos perguntas, temos informações e, claro, temos a enquete para repercutir com os nossos convidados, além da matéria da ONU, né? Do apelo do Guterres, do secretário-geral. Verdade. Acho que isso dá para fazer um diálogo tranquilo com a nossa enquete, com a matéria da lei da letra lá de Lisboa, sobre a manifestação do Guterres, do Antônio Guterres, né, do português Antônio Guterres. Aqui nós do Observatório Terceiro Setor, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem um valor científico, né? Claro, é uma enquete, mas mostra a temperatura do tema que está sendo debatido. E para o programa de hoje, que nós estamos abordando o ODS 13, que são as mudanças climáticas, nós fizemos a seguinte questão para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Já estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas? E o resultado foi, assim, excelente. 99% das pessoas que responderam à nossa enquete já disseram que sim, que nós já estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas, ou seja, há uma consciência, né, por boa parte da população brasileira, de que as mudanças, que os efeitos, né, já estão sendo sentidos das mudanças climáticas, né? E dentro dessa situação toda colocada, né, da declaração dada pelo Antônio Guterres lá em Estocolmo, e essa nossa enquete, eu quero colocar a seguinte questão, tanto para o Ricardo como para o Paulo. Os governos, vamos dizer mais especificamente, o governo brasileiro, quando se recebe críticas do exterior, né, de organizações, mesmo de governos do exterior, sobre a condução da política climática aqui no país, sempre eles deixam de lado e dizem, mas eles vêm criticar a gente, mas eles não cumprem o dever deles também. Que moral que eles têm para vir criticar nós aqui? Ou seja, é sempre a resposta dos reacionários. E eu quero colocar no debate, né, tanto para o Ricardo como para o Paulo. Eles têm razão nessa crítica ou eles estão... É uma forma de tentar querer esconder as suas próprias deficiências, a sua não ação no combate e na ação, digamos, até de implementar, refrear essas mudanças climáticas aí, ao invés de incentivar, como, por exemplo, as queimadas na Amazônia. Vamos começar pelo professor Paulo. Professor, precisa ligar o seu microfone. Ô Franklin, eles têm razão, sim. Qual é a razão por trás deste argumento? É de que todos nós compartilhamos uma atmosfera, né, que pertence a todo o planeta. Se o Brasil hoje parasse o desmatamento da Amazônia imediatamente, se nós permitirmos que os países desenvolvidos continuassem a emitir combustíveis fósseis como emitem hoje, 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano, a floresta amazônica provavelmente não teria condições de sobreviver a um aquecimento da ordem de 3 a 4 graus. Isto mostra a interconexão
enorme que existe hoje no nosso planeta, e pegando o gancho da fala do Antônio Gutierrez, nós temos um problema monumental no nosso planeta que a gente chama de governança global. Não existe mecanismos de governança global que possa lidar com um problema deste porte das mudanças climáticas. A ONU, que é o nosso único organismo supranacional, não foi feita para isso, ela foi feita para dividir o poder no pós-guerra, e ela sequer tem mandato para lutar contra as mudanças climáticas. Então, nós vamos ter que construir do nada um organismo que possa efetivamente lidar com estas questões. Que um organismo que possa punir os Estados Unidos, por exemplo, por eles não cumprirem as suas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, que possa punir o Brasil por estar fazendo os crimes ambientais que estamos observando na Amazônia e assim por diante. Então, a questão da administração de recursos naturais comuns no nosso planeta precisa avançar muito. E o Acordo de Paris é um passinho muito pequeno, as COPs são outros passinhos pequenos, mas nós precisamos de ter um sistema de governança global que possa tirar a nossa civilização, construir do local onde ela tem hoje, construir uma sociedade minimamente sustentável, uma sociedade mais justa, com mais distribuição das riquezas do nosso planeta, e isso é uma tarefa da qual nós não vamos poder escapar se quisermos ter algum futuro no nosso planeta. Bom, como nós estamos num ambiente científico, acho que vai ser interessante que a minha resposta seja o contrário da resposta do meu querido amigo Paulo. Contrário no seguinte sentido. Eu acho que eles não têm razão de fazer essa crítica. Por quê? Porque se você pega os planos elaborados, o New Green Deal, o Green Deal europeu, o empenho da China em novas tecnologias, o esforço do primeiro-ministro indiano, logo ao chegar da Conferência de Paris, convocando os 30 mais importantes cientistas do país e dizendo nós temos metas para 2022 em matéria de aquecimento, em matéria de energia solar, energia eólica, etc., boa parte das quais, aliás, eles conseguiram atingir tudo isso. O que a gente vê é o seguinte: há um empenho dos governantes e da comunidade científica muito grande nessa transformação. O Green New Deal norte-americano, as ambições são extraordinariamente fortes. Certamente isso vai esbarrar no Congresso e, mais do que isso vai esbarrar na realidade do vício global com relação a combustíveis fósseis. E o importante é que a ideia de que nós temos todas as condições de descarbonizar imediatamente a economia global, o que falta é vontade política, essa ideia é uma ideia errada. Certo? Essa ideia é uma ideia errada. A vontade política de descarbonizar nas organizações multilaterais, nos governos nacionais, nos grandes blocos, ela existe. Alguns países, como França, Grã-Bretanha, a Alemanha estava caminhando nessa direção, mas agora a guerra provocou um grande recuo. Significa o seguinte: eu acho que não dá para a gente comparar uma retórica que cria uma cortina de fumaça dizendo, no fundo, vocês desmataram no século XIX, a gente pode desmatar agora, então. São realidades completamente diferentes. Os países desenvolvidos estão regenerando sua natureza, a China está regenerando sua natureza, isso é muito importante, coisa que o Brasil não está fazendo, tá certo? Agora, dizer que essa retórica é uma retórica verdadeira quase que significa dizer que eles poderiam ir muito além do que estão indo, coisa que é muito discutível, porque... E aí, você vai fazer um decreto de que as pessoas não vão mais usar automóvel? Quando o governo Macron aumentou um pouco o preço da gasolina, e nós estamos vendo o que acontece aqui no Brasil, e só para não me alongar,
Tem um componente fundamental nessa discussão, no qual o Paulo tocou de leve, que é decisivo, que é o componente de justiça climática, certo? Na França, não vou nem falar do Brasil, na França, a metade da população mais pobre precisaria reduzir em 5% suas emissões para que as metas do Acordo de Paris fossem atingidas. Agora não me lembro se são 10% ou 20% mais ricos, essa redução teria que ser de 85%. Essa é uma das razões porque o documento que saiu agora na Copenhague mais 50 fala de sobriedade. Pode parecer de mau gosto falar de sobriedade num país em que nós temos 33 milhões de pessoas literalmente passando fome, mas esse tema, que em inglês foi ecossuficiência, e nas línguas latinas está sendo exposto como sobriedade, é fundamental. Se não houver mudança nos padrões de consumo, nós não seremos capazes de enfrentar, sequer de enfrentar esse problema, quanto mais de resolver. Professor Paulo, e no caso do Brasil, a justiça climática, como sensibilizar a população de baixa renda para se reduzir aí a utilização? O som, professor. Olha, não há a menor dúvida de que é muito mais difícil falar de justiça climática para quem está passando fome, para quem mora num barraco de favela e vê o seu filho chorando de fome a noite inteira, por exemplo, doente, né? É muito difícil falar desta questão para as pessoas que têm necessidades que são absolutamente prementes no seu dia a dia, né? Agora, por outro lado, a questão que o Ricardo levantou, da associação entre as mudanças climáticas e as desigualdades socioeconômicas são extremamente importantes. Mais ou menos 80% das nossas emissões de gás de efeito estufa, tanto no Brasil quanto globalmente falando, são causadas por cerca de 10 a 15% da população. Ou seja, quem está causando essa mudança climática e tendo benefícios com a emissão de gás de efeito estufa são os mais ricos, e quem vai sofrer isso não é um americano que mora no Texas, numa casa de 400 metros quadrados e tem 3 carros na garagem, mas é um favelado da Rocinha, é um favelado em Bangladesh e assim por diante. Enquanto esta problemática realmente não vier para cima da mesa, e qual foi a reação quando os países em desenvolvimento trouxeram isso para a COP26 em Glasgow? Olha, nós estamos pedindo $1 bilhão por ano para ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem às mudanças climáticas e a reduzir as suas emissões. Qual foi a resposta dos países desenvolvidos? Não. Nós não vamos dar um único tostão para vocês reduzirem as suas emissões. Eu acho que isso deixa muito claro qual é o posicionamento dos países desenvolvidos nessa questão, né? Quer dizer, enquanto você continuar com o sistema que nós temos hoje de concentração de renda, veja que só 15 ou 20 companhias, grandes companhias mundiais, que são as companhias de petróleo maiores do nosso planeta, são responsáveis pela produção de talvez 70% das emissões de gás de efeito estufa. Vejam, é um número muito pequeno de companhias, só que essas companhias dominam os governos, dominam os congressos. No caso brasileiro, obviamente, a mudança do solo e da terra é a questão mais importante. Nós temos um congresso dominado por ruralistas, que não tem nenhum interesse em passar legislações que vão na direção da estabilização do clima, porque eles acabam ganhando dinheiro com ações ilegais na Amazônia através do desmatamento, invasões de terras indígenas e garimpo ilegal. Então essa é a situação que nós estamos hoje, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e ela é obviamente muito preocupante. Diante desta realidade, onde a correlação de forças mostra a posição dos países mais ricos, como produzir uma mudança cultural, professor Ricardo? Mudança cultural você não produz, né? Mudança cultural é algo que emerge vindo de um conjunto muito diversificado de forças na sociedade. Não é alguma coisa que se decreta. Agora, o governo tem um papel muito importante nessa direção.
Quando a Colômbia elege o Petro e a Francia Márquez, não só ela é negra, como ela foi empregada doméstica, ela é advogada e ela ganhou prêmio pela luta contra a mineração de ouro. Isso é muito emblemático, isso é uma mensagem que se transmite à sociedade que mexe com a cabeça das pessoas. Nós precisamos, acho que mexer com a cabeça das pessoas, nós precisamos ter um poder executivo que, com serenidade, ao mesmo tempo com métodos modernos, o Fábio Malini publicou um fio no Twitter genial com os métodos de comunicação da campanha do Petro. E eles usam TikTok, eles usam pequenas histórias. É muito criativo o jeito de comunicar. Eu acho que mudanças culturais vão passar por aí, mas a gente não pode mistificar isso. E aí, o que o Paulo falou é fundamental. Quer dizer, quando você fala em sobriedade ou ecossuficiência para uma família que está passando fome mesmo, quer dizer, o segundo levantamento do Pensan dá isso, 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, na terceiro ou quarto exportador mundial de alimentos, o que é uma vergonha, nós vamos ter que enfrentar isso como absoluta prioridade. E a nossa expectativa, no fundo, aquilo em que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apostam, é na possibilidade de você satisfazer necessidades básicas das populações por métodos que não agravem o fenômeno das mudanças climáticas e da erosão da biodiversidade. As 9 fronteiras planetárias, no fundo, se limitar, não ultrapassar as 9 fronteiras planetárias, das quais a gente já ultrapassou 4, no fundo elas querem dizer isso. Agora, você vai dizer, então é fácil, é só aplicar esses métodos. Tá bom, só que a gente não sabe exatamente quais são esses métodos, e tudo em sociedade passa por lutas sociais, interesses, etc. Aliás, para ilustrar o que o Paulo falou a respeito do poder da bancada ruralista no Congresso, eu recomendo vivamente o podcast Tempo Quente, da Giovana Girardi, cujo segundo episódio é exatamente sobre como é que funciona essa bancada ruralista no Congresso. É muito impressionante, vale a pena ouvir. Pela fala do professor Ricardo Franklin, nós temos o desafio de comunicação. Né? O presidente da Colômbia usou até o TikTok, né, para se comunicar com esse novo público. Eu nem tenho. Vocês têm? Eu não tenho. Você tem, Paulo? Aí entra o nosso... O Joel tem. Ele ficou com vergonha de falar, mas ele tem. O observatório não, tem. Eu tenho. Você tem também, Joel? Você tem por obrigação profissional, eu pessoalmente tenho. Mas nesse cenário, professor Paulo, como provocar mudanças? Olha, essas mudanças, eu acho, vão vir da constatação da necessária mudança do nosso sistema econômico, que não é sustentável nem a curtíssimo prazo. Esta ficha está caindo na maior parte dos governos como um todo, né? Nós estamos esgotando os recursos naturais do planeta a uma velocidade tão grande que realmente o sistema está se tornando insustentável. Um exemplo muito claro dessa questão. Todos os países, inclusive o Brasil, né, a maior parte dos países, estão prometendo ser net zero em 2050. Né? Acontece que isso é uma gigantesca piada, né? Uma piada de mau gosto, diga-se de passagem. Por quê? Por várias razões. Primeiro, não há legislações sendo aprovadas para permitir que a gente chegue até net zero em 2050, não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos. Segundo, hoje, a produção de alimentos corresponde a 30% do total das nossas emissões. São 17 bilhões de toneladas de CO2 associadas com a produção de alimentos. Como é que nós vamos se tornar net zero em 2050? A população vai ter que continuar comendo. Bom, e como é que nós vamos descontar ou capturar 1/3 das nossas emissões atuais por técnicas científicas que ainda não existem?
né? Nós não podemos plantar árvore no nosso planeta, tem limite. Né? A gente não pode plantar uma árvore no meio do oceano ou no meio do deserto do Saara. A quantidade de área agriculturável, por exemplo, vai ter que ser usado para a produção de alimentos, não para plantar árvore, para capturar CO2, para americano poder andar de carro. Né? Então, esta questão é absolutamente fundamental. Então, a nossa sociedade está efetivamente indo numa direção absolutamente insustentável, sendo levada principalmente pelos países desenvolvidos. É importante que se saliente isto. O ano de 2021 ficou entre os 7 mais quentes de todos os tempos, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Nem mesmo o resfriamento pelo evento Laninha, que vinha desde 2020, conseguiu evitar a temperatura de 1,11 graus Celsius, acima dos níveis da era pré-industrial, que aconteceu lá nos anos de 1850 a 1900. Bom, isso tem impacto na vida humana, professor Ricardo? Sem dúvida. Na Índia, houve episódios de pássaros despencando, pássaros caindo mortos no chão, em função da elevação da temperatura. No Brasil, nós tivemos uma perda na safra 2021-2022 de 70 bilhões de reais derivadas de seca. Os solos do Cerrado, que é de fato foi uma grande conquista científica da Embrapa, conseguir converter os solos do Cerrado para a produção de soja, só que isso tem prazo, certo? Os solos do Cerrado hoje estão doentes, são cada vez menos capazes de oferecer para a sociedade aquilo que era prometido anteriormente em função dos episódios de seca e dos métodos de cultivo que são adotados. Nós vamos ter que discutir essa questão com muita serenidade, com muita ciência. Por quê? Porque hoje a humanidade é fundamentalmente dependente de amônia, de fertilizantes nitrogenados. Existem experiências tópicas e localizadas de supressão do uso desses fertilizantes, experiências muito bem sucedidas, inclusive no Cerrado, mas não existe qualquer estudo global que diga que essas alternativas são aplicáveis ao conjunto das necessidades da espécie humana. É óbvio que nós vamos ter que reduzir o consumo de carne, tá certo? Porque uma parte muito importante da agricultura hoje se volta ao fornecimento de alimentos para animais com riscos imensos e com uma população que em muitos países, inclusive no Brasil, não estou falando dos 33 milhões de famintos, mas inclusive no Brasil, come carne muito mais do que o necessário para a sua alimentação. Nós vamos precisar de mais alimentos frescos, portanto, o papel da agricultura urbana e periurbana vai ser cada vez mais importante, tanto para revitalizar e refrescar as cidades, como para enfrentar o problema da crise climática. Agora, tem um elemento que eu queria colocar na discussão, que é o seguinte: normalmente, eu acho que essa talvez a maior virtude dos ODS seja essa. Os ODS romperam com a retórica de que a crise é social, ambiental e econômica, que as soluções têm que ser socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. A caracterização que nós temos que fazer é que nós vivemos uma crise socioambiental e democrática. Se nós não resolvermos a crise democrática do mundo contemporâneo, se nós continuarmos cultivando a ideia que é cultivada no meio empresarial, e por isso eu acho que esse é um apelo que tem que ser feito ao meio empresarial, por que só falar em social, econômico e ambiental e os empresários que têm tanta influência sobre a sociedade não se pronunciam ou se pronunciam de maneira tão esparsa e escassa sobre a nossa crise democrática? O meio empresarial tem que se pronunciar sobre a crise democrática contemporânea. Hoje, na França, a extrema-direita conseguiu uma vitória
importantíssimo, um aumento na sua bancada. Na França, importantíssimo. Quando nós derrotarmos o fanatismo fundamentalista, isso não significa que a extrema-direita estará fora do nosso horizonte político. Não, nós vamos ter que ter sabedoria, calma, inteligência, vigor para enfrentar a extrema-direita que se disseminou na sociedade. Esse tema da crise democrática é um tema que não pode ficar confinado às organizações não governamentais, aos grupos da sociedade civil. Os empresários brasileiros têm uma responsabilidade imensa de colocar alto e bom som que nós vivemos uma crise democrática e que o empresariado tem que ser um fator decisivo para enfrentá-la. O senhor concorda, professor Paulo Artacho? Mais do que isso, né? Concordo 100%, e mais do que isso, eu acho que sem o engajamento das indústrias e do setor privado, particularmente o setor financeiro, não há saída para a nossa emergência climática, né? Esse setor detém a economia do nosso planeta, né? Controlam governos, como o governo dos Estados Unidos e governos de vários países europeus. Então, sem o engajamento do setor privado, que essencialmente nos trouxe até essa crise, dificilmente nós vamos ter saída democrática, digamos assim, como o Ricardo muito bem colocou. E é importante frisar essa questão, quer dizer, nós, além de uma crise ambiental, nós também estamos passando por uma crise das nossas democracias, né? Isso é muito importante. Quer dizer, se nós tivéssemos um sistema minimamente justo, jamais 2 pessoas seriam assassinadas na Amazônia, basicamente para defender um direito de todos nós, que é o direito da preservação da Amazônia. O Franklin apresentou uma pesquisa no começo do nosso programa, mostrando que a maior parte da população brasileira é consciente dos riscos que nós estamos tendo nas mudanças climáticas e, mais ainda, pesquisas também mostram que mais de 90% são favoráveis à preservação do meio ambiente amazônico. Quer dizer, aí você tem um governo que vai contra, essencialmente, os anseios da própria sociedade que ele deveria representar. Então, a qualidade da nossa democracia está em jogo. Eu acho que isso é importante salientar, o Ricardo lembrou isso muito bem, e nós precisamos trabalhar, além de atingirmos os ODS, também pela melhora da qualidade da nossa democracia e do nosso sistema representativo. Por isso é fundamental. A defesa da democracia está inscrita diretamente nos ODS. A beleza dos ODS é que eles não são um documento de economia, é um documento político, quer dizer, é justiça, é luta contra a discriminação racial, luta pela paz, luta contra toda forma de discriminação. Isso está nos ODS, vinculado justamente à luta pela base da nossa subsistência, que são os oceanos, as florestas, a atmosfera, etc., tá certo? E as atividades econômicas. Essa é a beleza dos ODS, essa é a integração, né? Bom, continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mudanças climáticas com Ricardo Abramovay e Paulo Artacho. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório, no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Anote aí de novo. Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, a conversa está muito boa com os nossos convidados e o tempo está correndo. Eu quero ouvir agora sobre suas perguntas, sobre mais informações.
Perfeito. Antes de fazer uma pergunta tanto para o Ricardo como para o Paulo, eu gostaria de dar um destaque, como você falou do Observatório do Terceiro Setor, que as pessoas visitem, né, o nosso site, que lá encontrarão uma série de matérias sempre vinculadas às questões relacionadas à cidadania. Como, por exemplo, nós temos uma que fala do genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta, né? Isso é uma coisa que tem que ser repetida constantemente para que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo nesse país, né? Está aí, como nós iniciamos no programa, né, a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, que estavam em defesa dessa população indígena, né, e foram barbaramente assassinados, né? E um outro destaque que eu quero dar, que está vinculado diretamente com a questão do programa de hoje, é a respeito da mudança climática, olha só, por exemplo, dessa matéria que foi feita pela Yara de Andrade, na qual ela diz o seguinte, né, que 5 primeiros meses desse ano já superam todo o ano de 2021 em mortes por causa da chuva, Joel. Olha só, está chovendo muito mais do que chovia antes, né? E claro, a estrutura não comporta tanta chuva e acaba matando uma série de pessoas, né, em função dessa tragédia climática, né? O levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios apontou que nesses 5 primeiros meses deste ano, né, de 2022, as mortes em desastres naturais ocasionadas pelas fortes chuvas em várias regiões do Brasil chegaram a 457, ou seja, 57% maior do que no ano passado, que foi de 2021. Joel, essa matéria e outras que podem ser vistas no site do Observatório do Terceiro Setor, elas contam com o recurso de audiodescrição para as pessoas deficientes visuais e também aquelas que querem, pura e simplesmente, ouvir as matérias enquanto realizam algumas outras atividades. É um recurso que o site do Observatório do Terceiro Setor oferece para todos e todas. E eu queria retomar, Joel, uma questão que passou assim meio rapidamente, né, quando o professor Ricardo levantou, a questão das fronteiras planetárias, né? E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso. O que vem a ser essas fronteiras planetárias? São 9 fronteiras, né, se eu não me engano, que o professor citou, e que de 4 delas já foram avançadas. O que vem a ser essas fronteiras planetárias para o nosso público, professor? Bom, o Paulo vai ter que me ajudar, ele deve ter isso muito mais em mente do que eu. Eu sei que as que já foram ultrapassadas são as referentes às mudanças climáticas, à erosão da biodiversidade, algo muito importante que a gente não se dá conta, ao ciclo do nitrogênio. Por que isso é importante? É importante exatamente pelo motivo que sobre o qual nós estávamos conversando até aqui. A humanidade precisa de alimentos e depende de fertilizantes nitrogenados para isso, certo? Enfim, então, a ideia das 9 fronteiras planetárias é qual é o espaço seguro para a vida social contemporânea. Esse espaço seguro exige que a nossa capacidade de usar os recursos naturais e de poluir, tá certo? Em função desse uso, ela tem limites. Mas, ao mesmo tempo, há necessidades que precisam ser preenchidas. 20% da humanidade hoje tem uma vida que você pode considerar confortável. Certo? 20%. Ou seja, as aspirações materiais de 80%, esse é o cálculo feito pelo Václav Smil, e não se baseia em $1,90 por dia, que é uma coisa meio ridícula. Então, as aspirações, que não seja 80%, que seja 60%, as aspirações materiais dessa imensa maioria da população global, elas terão que ser atingidas, por pena não só de injustiça moral, etc., mas de conflitos políticos, mas elas terão que ser atingidas sem que as fronteiras, as 9 fronteiras planetárias, sejam ultrapassadas. Paulo Artacho é especialista em poluição, certo?
A poluição, eu tenho a impressão que é uma das fronteiras também já ultrapassadas, e a gente vê todo dia o número de mortes que poderiam ser evitadas caso a poluição fosse reduzida. Então, eu acho que o caminho para a gente pensar sobre isso é pensar substantivamente. Quer dizer, a população não precisa de carro, a população precisa de mobilidade. A população não precisa de mais produto agrícola, precisa de alimentação de boa qualidade que combata a pandemia de obesidade que hoje atinge 40% da população norte-americana e 25% da população brasileira. Portanto, nessa equação, fronteiras planetárias e necessidades sociais, a questão que a sociedade coloca para a economia é o que a economia está oferecendo para a vida social. É bom o que a economia está oferecendo para a vida social? Até 20 anos atrás, essa pergunta era impertinente. A economia oferece para a vida social o que os empresários fazem, e isso faz arrecadar impostos, faz a economia crescer, gera empregos, etc. Hoje não pode mais ser assim, com um mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Hoje não adianta a gente dizer que a economia tem que crescer. A gente precisa saber para onde, para quem e para que a economia tem que crescer. Professor Paulo. Franklin, você citou um ponto que é muito importante, que é o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, né? Isso está fazendo com que a população realmente perceba de uma maneira mais clara o que é essa tal de mudança climática. Pouca gente percebe o lento e mais constante aumento da temperatura, que hoje já atingiu 1,1 grau na média, mas que em algumas regiões do Nordeste brasileiro o aquecimento global já aumentou a temperatura em 2,4 graus. Mas o que sai nas manchetes dos jornais são deslizamentos em Petrópolis, são deslizamentos em Paraty, enchentes em Minas, enchente na Bahia, e, como o Ricardo bem lembrou, acabamos de ter uma onda de calor na Índia que durou 2 meses com temperaturas acima de 40 graus e que matou milhares de pessoas, né? Então, esta face das mudanças climáticas, que é a intensificação dos eventos climáticos extremos, está fazendo com que a população perceba, opa, alguma coisa realmente está mudando no clima. E veja que do aquecimento que nós tivemos até agora, nós estamos tendo uma intensificação por fator 5 na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos. As previsões do IPCC é de que até 2050 nós teremos um aumento de 32 vezes nesta frequência dos eventos climáticos extremos. Qual é a implicação disso para o Brasil? O Brasil tem que se adaptar ao novo clima. O clima já mudou, a mudança climática não é mais uma coisa que vai acontecer no futuro. Ela está acontecendo hoje e nós precisamos nos adaptar ao novo clima. Precisamos adaptar uma agricultura ao novo clima, com muito mais secas no Brasil Central, se a gente quiser que a agricultura continue sendo uma atividade econômica tão produtiva quanto ela foi nas últimas décadas. Se nós quisermos produzir hidroeletricidade, temos que administrar os recursos hídricos de uma maneira muito mais inteligente e esperta do que a gente tem feito hoje, senão nós vamos ter que ligar termoelétricas a um custo altíssimo que traz um prejuízo enorme, principalmente para a população de baixa renda. E assim por diante. Então, nós precisamos melhorar a eficiência, injetar mais recursos nas defesas civis de cada município, de cada estado, para proteger a população carente, para proteger a população mais vulnerável que vive em costas de morros. Então, isso são tarefas para ontem para o nosso Brasil, para se adaptar às mudanças climáticas que estão aqui hoje com a gente, e a face mais visível, foi muito bem lembrado pelo Franklin, é o aumento e a intensidade, da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos. Nós temos um plano de adaptação às mudanças climáticas que continua engavetado nas gavetas em Brasília, mas ele precisa sair de lá e se alterar toda a nossa estrutura econômica e social, se adaptando ao novo clima que, queira ou não queira, já está hoje aqui com a gente.
O estudo global, um novo clima econômico na América Latina, alerta que caso as mudanças climáticas não serem controladas, a região pode perder cerca de 17 trilhões de dólares até 2070. Infelizmente, estamos no final do programa. Eu gostaria o destaque final dos nossos dois convidados, 1 minuto para cada um, para deixar o que de mais importante vocês gostariam de registrar no programa de hoje, a respeito do tema do nosso programa, mudanças climáticas. Antes de ouvi-los, Franklin, o seu destaque final. Olha, Joel, eu posso fazer a seguinte síntese do programa de hoje. Com as mudanças climáticas, se elas não forem brecadas, nós vamos nos suicidar para o mundo. Pode ser absurda essa imagem, mas é isso que vai acontecer. A gente vai acabar se suicidando. Professor Ricardo, suas considerações finais. Pode ser paradoxal, mas o mais importante na luta contra a crise climática é o fortalecimento da democracia. Alguém poderia dizer, mas se você fortalece a democracia, você justamente fortalece a ideia de que cada um vai defender os seus próprios interesses. Não, a democracia significa debate público de boa qualidade, organizado. Nós precisamos fazer emergir na sociedade brasileira as organizações que estimulam esse debate. Isso, na Europa, tem sido feito. A Assembleia Cidadã sobre o Clima, a Convenção Cidadã sobre o Clima, foi um feito notável, que foi replicado na Grã-Bretanha, e hoje já existem mais de 200 experiências nesse sentido no mundo. Há uma organização brasileira de cidadania, de cidadania, que está levando isso adiante. Então, se nós quisermos levar a sério o tema da crise ambiental, a primeira medida é a defesa da democracia, das instituições democráticas e da participação social na vida pública. Muito obrigado por essa conversa tão bacana e pelo privilégio de estar aqui com vocês e com o meu querido amigo Paulo. Professor Paulo, suas considerações finais. Bom, endosso 100%, né, o que o Ricardo levantou, e eu queria colocar que existe uma outra questão, além da questão democrática, né, que é a questão da visão de curtíssimo prazo das nossas empresas e dos nossos governos, né? Veja, uma empresa tenta maximizar o seu lucro, digamos, nos próximos 2 anos, no máximo nos próximos 4 anos. Um plano de governo, em geral, pensa nos próximos 4 anos de governo. Mas, na verdade, nós temos que começar a pensar como é que vai ser o nosso planeta nas próximas décadas, como vai ser o nosso país, como vai ser o nosso município ao longo dos próximos 10, 20 ou 30 anos. Isso nos ajuda muito a pensar que vida que nós queremos hoje para a nossa sociedade. Então, essa questão de ter uma visão de curtíssimo prazo que predomina nas empresas e nos governos tem que acabar. Temos também, obviamente, que reduzir a questão das desigualdades econômicas, né? É escandaloso as desigualdades econômicas que a gente tem no nosso Brasil, né? Então, isso precisa mudar, além de, obviamente, atender aos ODS, dos quais um deles, né, é fornecer alimentos e água para a população de boa qualidade, igualdade de gênero e assim por diante. Quer dizer, os ODS são um guia que os países deveriam seguir para a gente atingir o que a gente chama um desenvolvimento minimamente sustentável, e eu acho que é uma tarefa de toda a sociedade perseguir esses ODS, todos os 17 ODS, para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade minimamente sustentável. Para isso é fundamental, professor Paulo, um projeto de Estado que atenda a maioria da população brasileira. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele é autor do livro Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza. Não falamos sobre economia sustentável, professor Ricardo. É um motivo para trazê-lo novamente no nosso programa. O Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, trabalha com física
física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.